Vamos lá, nação. O Flamengo venceu a partida contra o Bahia por 3-2, conseguiu uma grande vitória aí no Fonte Nova, não jogou muito bem, o Bahia estava com 2 a menos, mas o importante é a vitória, meu amigo. O Flamengo precisava dessa sequência de vitórias, já é a segunda vitória seguida. Vamos agora para a partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil, vamos ver o que vai acontecer. E teve o Sampaoli louco na partida, que fez 5 substituições ao mesmo tempo, de uma vez, praticamente trocou o time todo de uma vez só. Vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre essa vitória do Mengão, por isso já chega deixando o like. Se você não é inscrito no canal, eu convido você para você fazer parte do nosso canal, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, assim sempre você estará ligado nas notícias do Mengão, tá bom? Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Sampaoli, né, seguida. E aí sim, para tentar dar aquela embalada que todo mundo está esperando há um tempo já nesse início de trabalho dele. Um beijo para você, bem-vindo. Beijo, Glau, prazer estar aqui, muito boa tarde, boa noite já, né? Já passou de 6 horas, boa noite, né? Boa noite, Capita, também. O meu padrão é 6h30, eu aceito boa tarde. Tem gente que acha que 6 horas, né? Então, boa tarde, boa noite, né? Vitória importante para o Flamengo, do ponto de vista de resultado, ameniza um pouco uma pressão que o Sampaoli trouxe para ele no intervalo. Realmente inesperado, né? 5 substituições de uma vez só. E o pior é que o time piorou. Sim. O time acabou piorando com essas mudanças que o Sampaoli fez no jogo contra o Bahia. Gostei do que eu vi pelo lado do Bahia ofensivamente. Defensivamente, o Renato Paiva tem muita coisa para trabalhar. Porque cedeu muitos espaços, principalmente no primeiro tempo. E até por conta disso, não conseguiu um resultado melhor jogando dentro de casa, né? Estádio lotado, as 2 torcidas comparecendo. Né? Mas é um momento, pelo menos de resultado, já que é uma pressão muito grande para o Flamengo, né, depois de tudo que aconteceu no início da temporada, que ameniza um pouco a situação e dá uma tranquilidade maior, porque terça-feira tem jogo grande, né? Terça-feira você tem Copa do Brasil, clássico carioca contra o embalado Fluminense. Tem muita coisa para a gente falar sobre arbitragem, sobre as opções do Sampaoli, sobre como esse time do Flamengo não rendeu. Acho que o resultado veio e isso é positivo nesse momento, mas a atuação não foi nem um pouco convincente e equilibrada, pelo menos ao meu ver. A Renata Roel vai estar aqui com a gente também depois para analisar esses lances, para analisar a arbitragem dessa partida. O Elton Serra acompanhou lá na Fonte Nova esse jogo também. Vai estar ao vivo também trazendo não só os personagens, mas as informações direto da Bahia para a gente dessa partida. E então muita coisa aqui nesse nosso pós-jogo de Bahia 2, Flamengo 3. Vocês querem ir do início? Vocês querem pegar essa história das 5 substituições? Vamos lá, chamou a atenção no intervalo que o Sampaoli vai logo de cara e faz as 5 substituições na troca para o segundo tempo. Ok, tem o Fla-Flu na terça-feira, Copa do Brasil, mas isso parece que quando amistoso, início de temporada, aquela coisa, vai trocando para ver o que o time acontece. Primeira vez que isso aconteceu, inclusive, no futebol brasileiro, logo de uma vez, essa troca de baseada. É porque ele correu muitos riscos, né, Glaucia? Então, assim, a gente pode pontuar, o Sampaoli pode vir para a coletiva e ter as explicações dele, como a gente falou. De repente, teve algum jogador que sentiu um incômodo, que teve que ser substituído. Tem a preocupação também, como o Fernando colocou, do jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Mas é um jogo de Campeonato Brasileiro, era um jogo importante para o Flamengo vencer. Então, assim, eu acho que se corre muitos riscos, né? Então, ele mexeu em todas as posições. Então, ele partiu do goleiro, na lateral, com a entrada do Wesley, no meio de campo, no ataque. E fica aquela sensação para o torcedor. Agora terminou, né, o jogo, o Flamengo venceu, o Flamengo não teve nenhum problema no segundo tempo, mas fica aquela sensação quando a gente vê as substituições, pô, mas e se um jogador se machuca, né? E se um jogador, sei lá, é expulso e você precisa corrigir um posição? Então, isso é algo que impressiona. A gente sabe, né, eu vou usar a palavra entre aspas, das loucuras do Sampaoli. A gente já viu o Santos jogando próximo do meio de campo, né? Tentando armar o time ali numa linha com os zagueiros. Então, é a maneira como ele encara o futebol. Mas isso, Glau, é algo que coloca em risco um jogo, né? Uma vitória, os 3 pontos, e algo que pode sair do controle dele. Isso que chama a atenção.
Então, assim, se o Flamengo tem um jogador machucado, 2 jogadores machucados, o Arrascaeta está voltando novamente, então se o Arrascaeta sente algum problema, ele seria obrigado a ficar em campo para fazer uma sombra, para fazer alguma movimentação que poderia atrapalhá-lo, né, num jogo próximo. Então, eu acho que isso é um risco, na minha opinião, né, e eu vivi no futebol, como eu disse, a minha vida toda, desnecessário. Então, é lógico que você pode ter uma preocupação de algum jogador que sentiu um incômodo, por exemplo, o Davi Luiz, sentiu um incômodo talvez, né, pode ter sentido, e eu preciso fazer uma mudança, mas pelo menos uma substituição, né, você guardar uma substituição para que em um momento do jogo, se fosse necessário, você ter essa opção também. Mas é a maneira como o São Paulo vê o futebol, é a maneira como ele encarou o jogo de hoje também, mas fica essa observação, né, são 3 pontos importantes, mas é uma observação a ser feita. Olha aí a informação do nosso Data ESPN. Primeira vez de 5 substituições de uma vez só durante o intervalo de um jogo na história do futebol do Brasileirão, né? E nas principais ligas europeias, isso só aconteceu uma vez. Belenense 0, Benfica 7. Benfica já tinha feito 7 gols e trocou 5 jogadores no intervalo. Ok, o Flamengo vencia de 3-1, mas tinha todo um segundo tempo ainda. Sim. A gente está aguardando ver se também o Flamengo atualiza alguma coisa, né? Se o Matheus, por algum motivo, também sentiu alguma lesão. E o próprio Davi Luiz, quando sai no intervalo, ele falou, eu senti um incômodo na coxa e tal. Então, a gente está esperando para ver se existe esses 2 casos mais pontuais, Fer. Mas chama muito a atenção. A gente até assistiu o jogo ali na redação, também falamos essa história do Arrascaeta. Poxa, tá sem ainda esse ritmo, voltando e tal, 90 minutos, e se não aguenta, ou se fica ali num sacrifício, isso piora depois. Uma coisa arriscada, ousada. Eu tô na linha do Capito, acho que assim, ele arriscou muito. Não é normal, a gente tem que esperar, né, para ver se tem algum tipo de boletim que confirma alguma parte física que não, né, deixou que os jogadores ficassem dentro de campo. O Matheus Cunha deu para ver durante a transmissão que ele leva a mão no adutor. Né? Não é algo muito natural você tirar um goleiro que não estava comprometendo no jogo para colocar o Santos, e o Santos acaba até falhando no segundo gol do Bahia, né? É um momento de pouca confiança do Santos, né? Tá abaixo daquele Santos que a gente viu com a camisa do Atlético Paranaense. E o Davi Luiz, no momento da entrevista dele, né? Porque o Davi Luiz hoje ele fez o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Um gol e uma assistência, né? Um jogador que tem sido muito pressionado, porque eu acho que a fase dele também é uma fase abaixo do padrão da carreira do Davi Luiz. Ele mesmo diz que está com desconforto. Essas 2 substituições, né, se confirmadas a parte física, algum tipo de lesão, eu entendo por precaução. Sim. Você tem que tirar. Mas você tinha que pelo menos guardar uma. Eu não vejo muito sentido você tirar o Cebolinha, porque o Flamengo estava tendo muito espaço, era um Bahia muito descompactado, um Bahia que tentou pressionar alto, que no primeiro tempo teve mais a posse de bola até. O Flamengo estava tendo um estilo mais direto de explorar a velocidade, e o Cebolinha estava tendo muito espaço, né, para botar essa velocidade. E o Matheus França também, não só por contra o gol. Porque ele é um garoto de qualidade, um garoto de personalidade que se movimenta ali, e acho que casa bem com o Gabigol quando o Flamengo não tem o Pedro. Então, assim, não dá para entender muito. Eu acho que faz parte do pacote Sampaoli. Sampaoli é um técnico caótico. Não dá para você prever qual a escalação que ele vai colocar no jogo, não dá para você prever qual vai ser o tipo de substituição. Acho que ele já não estava muito satisfeito com o primeiro tempo do Flamengo. Né? O 3-1 não era um 3-1 de controle, de uma atuação memorável do Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo também levou alguns tipos de sustos e não mostrou uma solidez, principalmente no meio campo ali, né? Defensivamente, já no primeiro tempo, o Flamengo não fazia uma partida equilibrada. Mas eu acho que ele acabou se precipitando, Glaucia, e ele piorou o time. Porque no segundo tempo, mesmo quando o Flamengo estava com 2 a mais, depois da expulsão do Rezende e da expulsão do Canu, o Bahia teve a melhor oportunidade do segundo tempo. Poderia ter empatado o jogo. E aí é uma pressão que o São Paulo trouxe para ele. Então, assim, é difícil entender a cabeça do Sampaoli. Hoje ele foi muito mal. Você pontuou logo no início, né, da abertura aqui, a questão ofensiva do Bahia, como no primeiro tempo você já tinha pontuado isso, mas a questão defensiva não. Mas um Flamengo que volta para um segundo tempo e que caiu muito, e por conta dessas mexidas. E aí esse poderio do Bahia aparece mais. Mesmo o Bahia, quando tinha menos jogadores em campo, ainda com oportunidades. E algo que não dá para entender muito você tem um jogador que é o grande craque do time. Tá voltando de lesão. Você tem um jogo terça-feira pesado contra o Fluminense.
você vai deixar ele no limite físico por mais de 90 minutos? Estou falando do Arrascaeta. Ele era, para mim, um jogador que tinha que ser um pouco resguardado ali nessa situação. Sim. Então, a gente via ele no segundo tempo muito cansado, né? Ele estava completamente exausto. Era um jogador que eu acho que tinha que ser um pouquinho preservado na segunda etapa e por conta das 5 substituições no intervalo, isso não foi possível. Mais uma vez, a gente viu um Flamengo, né? O Capita tem visto muito isso, todo mundo aqui na ESPN tem falado sobre isso. Fisicamente, o time não consegue sustentar a intensidade por 90 minutos. Mais uma vez, a gente viu um time que não tem essa capacidade de pressionar. Sem intensidade não se joga com o Sampaoli. Pois é. E outra observação, Glau, os atletas também sentem. Quando a gente chega aqui no programa e fala assim, nossa, é a primeira vez no Campeonato Brasileiro que isso aconteceu, na Europa aconteceu uma vez, os jogadores também sentem a modificação. Então você está no vestiário ali, esperando uma observação, uma correção que é feita pelo treinador, pela comissão técnica. Então quando vem a notícia que no intervalo vão sair 5 jogadores, e aí logicamente os jogadores entendem que, pô, eu não posso sentir nenhum desconforto, né? Porque se eu sentir um desconforto, eu vou atrapalhar o meu time. Eu tenho que começar a tomar cuidado com as ações que eu vou ter dentro do segundo tempo. Então, com certeza, não estou falando que a baixa de rendimento do Flamengo no segundo tempo, ela tem total relação com esse sentimento dos jogadores. Mas que eles sentem, eles sentem. Quando eles percebem que o treinador vai fazer as 5 substituições no intervalo e a partir daquilo você não pode mexer mais, isso causa um burburinho no vestiário que talvez não seja necessário, né? Então, assim, você parte de um sistema tático diferente, com uma formação diferente. Então, assim, imagina só, o Flamengo treinou alguns dias para o enfrentamento contra o Bahia. Então você tem uma formação tática, você tem os jogadores que teoricamente são considerados titulares para aquela partida, então cria-se essa expectativa. Quando você volta para o intervalo, você volta totalmente modificado. E assim, em cima do que o Fernando falou, para mim, na minha opinião, o Cebolinha era um dos melhores jogadores do primeiro tempo. Então, assim, era o jogador mais agudo, é o jogador que mais incomoda. O Bahia perdeu muitos espaços no meio-campo e isso, né, colocava os zagueiros, mesmo o Bahia jogando com 3 zagueiros mais expostos, e o Cebolinha lidou muito bem com isso. Então, a gente viu o Cebolinha incomodando pelo lado esquerdo. Aproximação com o Arrascaeta. Aproximação com o Arrascaeta. A gente viu algumas vezes o Cebolinha indo para a direita e trazendo o Matheus França para a esquerda, mas aí o Cebolinha também incomodando. Então, era um jogador que estava te entregando algo que o Flamengo talvez o principal escape do Flamengo. Então, assim, é algo que precisa ser repensado, sabe, Glau? Eu até a gente fica, né, conversando com alguns amigos, e o que me chama a atenção e eu falo muito sobre isso, é a comissão técnica, né? É o dirigente do clube, é o coordenador de futebol, enfim, que o Flamengo tem muitas peças, mas assim, de você pelo menos tentar entender, né? Viu uma opinião de fora, fala, professor, mas tudo bem, eu entendo a modificação tática, as peças, mas e se a gente perde um jogador, né? E se você precisa fazer uma modificação que ninguém está esperando? Então, eu acho que o Sampaoli, ele tem uma forma de trabalho, mas em alguns momentos precisa ser feito algumas correções. Então, isso pode vir da comissão, pode vir dos jogadores, o entendimento, pessoal, mas e se diálogo, a gente né? perde? O diálogo da isso, comissão. porque é normal, a gente sabe que outros treinadores, por exemplo, o Abel Ferreira, vamos dar um exemplo, o Palmeiras. O Abel Ferreira, ele não tem costume de fazer loucuras, né? Mas vamos supor que ele faça uma, eu tenho certeza que o ambiente dos jogadores vai falar, professor, mas você acha que é a melhor solução? Você acha que para a volta do segundo tempo, o Arrascaeta, ele está, né, no Flamengo, o Arrascaeta, ele está voltando de uma lesão, será que não é um risco deixá-lo durante todo o jogo pela obrigação? Então, é algo que o Flamengo também tem que corrigir. E eu entendo, como o Fernando falou, esse pacote Sampaoli. A gente vai ver algumas coisas que a gente não está tão acostumado a ver no nosso futebol. Isso pode ser bom, pode ser ruim, mas eu acho que hoje ele expôs o Flamengo a uma situação que não era necessária. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Agora vamos ficar de olho, porque meu amigo, ele substituiu 5 jogadores de uma vez. O que aconteceu com o Sampaoli, que foi a loucura nessa partida? Meu Deus do céu, ainda bem que venceu. Mas não sei se você percebeu, no final da partida, o Flamengo estava com 2 jogadores a mais. Haviam sido expulsos os 2 jogadores do Bahia. E o Flamengo tomou um sufoco, cara. Tomou um sufoco. O que aconteceu nessa partida? O Flamengo precisa corrigir esses erros defensivos, ó. Tomamos novamente 2 gols em uma partida. Novamente. Tem que corrigir. Até terça-feira, na partida contra o Fluminense, precisa corrigir esses erros, porque senão complica, hein? Deixe sua opinião nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.